Que o Espírito Santo é cheio de belezas naturais, a gente já sabe. Mas você sabia que dá para agendar um passeio de lancha pela Baía de Vitória ou pelo litoral de Anchieta? No episódio de hoje a gente está aqui com o Juan Nolasco, ele que é empreendedor da Capitão Grilo Turismo Náutico, e a gente vai entender como que funciona para agendar esse passeio e por onde que ele passa. Fica com a gente. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Destinos AS, em que a cada episódio a gente traz um profissional de turismo, um especialista, alguém para conversar com a gente sobre todas as belezas e o potencial que o Espírito Santo tem a oferecer. Seja bem-vindo, Juan. Obrigado, Ludmila. Um prazer vir aqui bater papo, falar de turismo. Você me chamou na hora certa, adoro isso. É minha praia, literalmente, minha praia. Mas antes de irmos às perguntas, esse podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, democracia que fortalece o futuro. Bandes ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, juntos para o futuro. E Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Bom, Juan, para começar esse nosso bate-papo, né, eu acho que a Capitão Grilo, assim, é uma das empresas hoje que a gente mais ouve falar quando a gente vê esses passeios, né, de lancha aqui por Vitória ou pelo litoral sul do estado. Mas conta pra gente como que surgiu a ideia, né, de criar a empresa, o que motivou você a investir nesse tipo de experiência, né? Tem toda uma história familiar aí, em questão de barco, de embarcação. Pois é, isso é super interessante, assim, porque a gente também ouve tanto, tem que divulgar mais, isso aqui é muito legal, e estamos aqui, então, né, obrigado pela oportunidade de tentar levar o turismo náutico, o turismo do estado mais para frente, o nosso objetivo sempre foi esse. É legal você falar aí como empreendedor, que às vezes a gente até esquece, tá? Na correria do empreendedor a gente até esquece que tá empreendendo, tá tanto na correria. E o Capitão Grilo começou mesmo com um resgate histórico da minha família, um resgate histórico-cultural. Meu avô operava com a embarcação como mestre de cabotagem, inicialmente pescador, mas teve essa oportunidade pelo Porto de Vitória, até então a Codesa. Então ele foi contratado para operar na construção da terceira ponte, levando operários e materiais para a construção da terceira ponte. E meu pai trabalhava embarcado. Nessa ideia de empreender, eu tinha feito um plano de negócio junto ao Sebrae na época, de food truck, acho que 2017. Então era um food truck de culinária capixaba, que já era inspirado na minha avó, na parte de pai. Bom, eu também não entendo muito dessa culinária, mas minha avó aqui vai ser uma base para me ajudar. Montamos um plano de negócio, enfim. Acabou ficando inviabilizando pelo custo que era ter esse equipamento. E aí o meu pai tinha uma lanchinha parada de pesca pequenininha, então ele tinha as carteiras, começando a ter esse olhar de empreender e de um negócio que tinha um propósito também. Acho que era isso que eu buscava. Na hora que eu comecei a olhar para o turismo e essa possibilidade, percebi que tinha essa lancha parada, meu pai usava para pescar, pescava muito pouco com os amigos. Ele até então recentemente aposentado, a maioria dos amigos trabalhando. E aí refiz o plano de negócio, então tirei a culinária capixaba, falei, bom, vou tentar eu levar até as pessoas até a culinária capixaba, no caso das Caieiras, entre outros parceiros. E aí refazendo o plano de negócio, foi combinado com meu pai assim, né? Você você pilota, você tem carteira, tem experiência, eu vou buscando o resto das informações e aplicar isso no turismo. Então foi um resgate muito histórico junto do meu pai, vendo meu avô trabalhava embarcado lá no mestre de cabotagem, na terceira ponte, nas obras. Depois a Codesa fez o antigo aquaviário,
primeiro aquaviário. Uhum. Ele também operou nessa embarcação. E aí fui percebendo, mas ele fazia esse passeio, para onde que ele fazia, o que que as pessoas viam, era legal, né? A gente como local aqui, às vezes acaba não valorizando tanto a sua região, né? Mas as pessoas vinham para fazer isso, faziam esse passeio. E sim, né? Sim, fazia muito, trabalhava muito com isso daí, era muito. E a gente vendo isso também, a nostalgia das pessoas, do antigo aquaviário que hoje nós temos. E assim Mas até foi ele nascendo sair. os trajetos aí que hoje vocês fazem, né, desses Exatamente. bate-papos Com aí. base no bate-papo, no resgate da família, como meu avô fazia, o que era possível, né? Vendo que era possível, a gente começou a nos dedicar aí ao turismo náutico. E Capitão Grilo também é uma homenagem, então, à família. Aí é um apelido de jovem aí, de bairro do meu pai, que era o grilo falante, acelerado, falava muito. Falei, bom, Capitão Grilo, então, vai fechando no Capitão Grilo. E aí virou um personagem lúdico, assim, também, né? Que as pessoas perguntam muito na lancha, quem é o Capitão Grilo? É você? É aquele? A Que equipe toda legal. é Capitão Grilo, mas é homenagem Tá todo mundo à capacitado família, ao aí meu para ser pai, ao o meu Capitão avô. Grilo da embarcação, né. E eu tô acabando ficando com esse apelido aí pelo chassi aqui, como dizem lá na lancha, né? Pelo chassi de grilo, tá acabando ficando pra mim também. E conta pra gente, Luan, hoje que passeios vocês fazem? Quantas embarcações? Quantas pessoas por embarcação? Bom, nossos passeios, nós começamos em Anchieta, então nós operamos em Anchieta, Iriri, Vitória e Vila Velha. Todos os passeios têm essa ideia de pertencimento, o que há em torno. Então sempre tem um conteúdo histórico, ambiental, cultural da região. Mas acredito que o que mais destacou, assim, foi, nosso carro-chefe hoje é o Volta à Ilha de Vitória. A gente contorna 360 a Ilha de Vitória, passando pelo Manguezal, litoral, centro histórico. Então tem parada para banho, tem parada para almoço. São 35 quilômetros de percurso, então tem muito conteúdo ali E mais ou nesse menos quanto roteiro. tempo o O passeio? Volta à Ilha de Vitória hoje dura 5 horas. Ah, E ele é bem longo. incluindo parada para banho e 1h30 de almoço. Mas é bem longo, então tem muito conteúdo mesmo. Mas foi o que mais destacou inicialmente. Porque é como se fosse um completão aí Acho que é do por que tem a isso. oferecer aqui, Acho que é né. muito por isso. O mais completo? Vamos. Então, e realmente, é bem completo o Em passeio. relação ao público, assim, vocês recebem mais pessoas de fora do estado, mais pessoas daqui do Espírito Santo mesmo, que muitas vezes, né, não sabem, nunca fizeram um passeio aí pelo mar, não conhecem tanto. Exatamente. A gente busca atender da mesma forma, assim, com a mesma qualidade, com esse sentimento, com esse conteúdo, tanto para o local quanto para turistas de fora. Hoje acredito que esteja assim meio a meio, mas a gente fica muito feliz em receber o capixaba mesmo nos passeios e perceber que o capixaba tem se valorizado, curtindo o seu próprio estado. A gente sentiu muito isso durante esse período, de quão mais o capixaba tem curtido, tem aproveitado nossos passeios, que de início realmente a gente ficava meio na dúvida se viriam, se era para o turista de fora, mas tem se identificado muito, o capixaba tem curtido muito seu estado, através de trabalhos como os de vocês aqui, que ajudam a Justamente apoiar. divulgando aí, Sim, né, a pessoa às vezes nos assiste, nos lê, não faz ideia de que é tão rico culturalmente o estado, né. exatamente. E lindo também. E você citou, né, além de Vitória, Vila Velha, Anchieta, quais são os outros roteiros aí, além dessa volta à Ilha de Vitória? Bom, aqui em Vila Velha e Vitória, nós atendemos também Maravilhas de Vila Velha, que inclui a Ilhas Itatiaia, Ah, legal. porém fica restrito o acesso agora devido à reprodução das aves marinhas, né? Então esse roteiro volta em atividade em outubro. Mas no verão, sucesso também, o pessoal tem gostado muito, águas cristalinas, mergulho com snorkel, faz muito sucesso. Em Anchieta a gente atende o Rio Benevente, com as ruínas históricas dentro de Anchieta, é um passeio que já acontece com as embarcações pesqueiras há muitos anos, então é um passeio bem interessante. Saindo de Anchieta, dentro dos nossos roteiros no litoral sul, nós também chegamos até Itapemirim, vai até a Ilha dos Franceses, em Piúma nós fazemos a Ilha dos Cabritos, então nós temos um roteiro saindo de Anchieta que
percorre por esses outros municípios, Piúma e Itapemirim também. Ah, que legal. E aí o povo tá procurando bastante, principalmente no verão, mas durante o ano todo, tirando esse passeio das Ilhas Itatiaia, né, que tem essa questão de ambiental, né, de a produção das aves, durante o ano todo, vocês fazem o restante dos passeios. Sem dúvida, tem um passeio com muito conteúdo ali histórico, em águas abrigadas, né, como eu disse, no Rio Benevente, o Manguezal, aqui em Vitória, Bahia, de Vitória, Manguezal de Vitória, então são águas abrigadas que a gente consegue operar o ano inteiro. Tirando que durante o ano, né, em pleno inverno, muitas vezes acontece um verão, um calor É maravilhoso, parecendo um verdade. verão. Aqui não tem isso de: É, "Ai, vai fazer frio, eu não vou", né. pois é, a gente consegue aproveitar bem, a gente consegue adaptar os passeios. Claro que é isso, no verão a demanda é maior para as paradas para banho, para as praias, para as águas cristalinas, a gente consegue direcionar isso. E durante o ano esses passeios, conteúdo histórico, ambiental. E normalmente sai de manhã cedo, né, e às vezes termina de manhã mesmo ou vai até à tarde, dependendo da duração aí. Isso, geralmente a gente dá prioridade para os passeios no período da manhã, maior qualidade de tempo, né? Do menos vento, um sol um pouco mais fraco, a gente consegue aproveitar um pouco melhor. Período da tarde, Vitória especificamente, fica um pouco instável a questão do vento, menos confortável, então a gente dá Hum. prioridade para os passeios no período da manhã, geralmente 8, 10 da manhã, os embarques. E, tem também toda essa questão do preparo do antes do passeio para as pessoas que procuram vocês, né, em relação à segurança, em relação à alimentação, ao que a pessoa pode esperar, né, às vezes a pessoa pode enjoar, mas, qual que é o protocolo que a pessoa vai seguir ali? Sem dúvida, sem dúvida. Tem muito, independente do trabalho, da especialização que a gente faça, sempre vai ter aquela pergunta: tem colete salva-vidas? Tem, mas eu adoro até assim, porque é uma preocupação do cliente, é a nossa também. Prioridade é a segurança. E Depois criança pode fazer também, pode idoso pode fazer fazer, pode também. fazer. Como eu disse, boa parte do nosso passeio são águas abrigadas, então a gente consegue aproveitar bem, sem quem tem um pouco sensível quanto a enjoo. E os passeios que duram 3, 5 horas, não navega 3, 5 horas direto. Então anda meia hora, para banho, para almoço, anda mais meia hora, para. Então fica bem dinâmico e pouco enjoativo. E o modelo de embarcação também acho que favorece, porque balança um pouco menos do que umas embarcações maiores de madeira. Ah, entendi. Então o Ela tem uma enjoo, estabilidade a gente maior. tem poucos casos de enjoo. Acontece, porque tem a sensibilidade de cada um, Uhum. então acontece, mas é bem pouco índice, assim, bem pouco baixo o índice. E além de também ter todo esse preparo com a segurança, né, das pessoas que estão ali, os guias também estão, preparados para responder perguntas ali sobre a região, ainda mais sobre a biodiversidade ali local, né. Sim. Hoje mesmo eu estava vendo que o manguezal de Anchieta é extremamente preservado, tem muitas espécies ali. Como que é isso, assim, os guias falam sobre isso, falam sobre a importância de você ir lá, às vezes, consumir e recolher o seu lixo, enfim, né, deixar o lugar da mesma forma que você chegou. Sem dúvida, instrução do início ao fim, tanto a um briefing antes do passeio, o momento do embarque. Cada região que nós trabalhamos tem uma característica de embarque, as condições de pier público aqui nós não nos desenvolvemos tanto ainda, nós estamos observando alguns projetos ou algumas obras com melhoria para isso, mas o apoio e suporte que a gente tem de embarque é das colônias de pesca, então, graças à união dessa comunidade e a instrução da equipe é o tempo todo com os clientes, tanto no momento de embarque, como embarcar, colete salva-vidas, foram 2 marinheiros profissionais a bordo, a equipe toda licenciada, capitania, prefeitura, Ministério do Turismo. Então a parte de segurança, o briefing passado, aí o passeio dá o início, sempre com instruções, como eu disse, históricas, ambientais, algumas características da região o tempo todo. Curiosidades, né, acho que o povo fica bastante curioso. E acho que nessa altura quem está nos assistindo também já ficou com vontade de agendar seu passeio, deve estar curioso aí de saber, quais os canais de comunicação de vocês. Fala pra gente, é pelo site, é pelo WhatsApp? Sim, por favor, serão super bem recebidos, vai ser um prazer. Na rede social nós estamos com o Instagram, Capitão Grilo ES, WhatsApp 27 998335447 e o nosso site para reservas, que é o capitãogrilo.com.
Lá no site nós temos os roteiros, datas disponíveis, imagens, boa parte dessas informações. Qualquer dúvida também pode nos chamar no WhatsApp. E quais são, em média, os valores dos passeios? Legal, nossos passeios estão em média R$ 150 Vitória e Vila Velha, em média R$ 100 em Anchieta e Iriri, dependendo do tempo de passeio e do percurso. E uma coisa que a gente estava até comentando antes é que às vezes a pessoa tem interesse em fechar a lancha para um grupo e fazer um passeio mais personalizado, né? É possível também? Também a gente anuncia algumas datas, finais de toda semana, lancha compartilhada. Então, grupos menores, então só eu consigo fazer uma viagem, tá? Eu, meu esposo, 2 pessoas, 3, consegue fazer, a gente junta o grupo, faz a lancha compartilhada. E à disposição todos os dias, mediante agendamento para lancha privativa, consegue agendar, personalizar roteiros. A gente está à disposição o ano inteiro. E vocês fazem, a gente já tem muita gente que faz, sei lá, despedida de solteiro na lancha. O povo faz, quer fazer com vocês também? A gente define alguns roteiros, mas quando é privativo, tem de tudo, tem de tudo. Celebração De aniversário. de aniversário, de casamento, de religiosa. Super legal, A né? gente faz também, sem dúvida. E, Juan, agora, né, nossa entrevista está chegando ao fim. Eu acho que o povo ficou bem curioso, mas deu para ter uma ideia legal, assim, né, do que o litoral aqui do Espírito Santo tem a oferecer, até mesmo o manguezal, né, que muita gente, assim, não tinha tanto conhecimento. E eu achei interessante isso que você falou, que desde o início, você pensou num food truck de culinária capixaba, então, assim, a identidade capixaba era algo que ia sempre estar presente no seu negócio de uma maneira ou outra, né? Sempre, eu não consigo fugir, aquele capixaba raiz mesmo, assim. Então participo de banda de Congo, Mestre Naio lá em Vila Velha, Beato de São Benedito, capixaba raiz, é bem mesmo. Então eu acabei me encontrando, que o trabalho por trabalhar acaba que tem bastante, né? E aí eu acabei Encontrando esse procurando um propósito. trabalho com um propósito, que aí independente do que desse, porque até então não tinha tanta pretensão, não tinha tanta visão para o turismo, assim, né? Não tinha certeza que ia se desenvolver tanto no período que a gente começou. Então o negócio era começar com um propósito. Eu encontrei e agora fica tudo um pouco mais fácil, mais fluido. E não é só o orgulho de ser capixaba, né? É a questão desse propósito de fazer com que as pessoas vejam e sintam orgulho também, ou que vejam, né, quem é de fora, que aqui tem uma cultura rica, uma natureza maravilhosa. Exatamente, a ideia é essa, a gente vai ficar insistindo ali para trazer essas pessoas para essa paixão capixaba, pelo carinho com a sua região, que só entendendo isso que a gente consegue preservar e desenvolver da melhor forma. E falando nisso, agora que nosso bate-papo está terminando, né? A gente sempre faz essa mesma pergunta para quem vem aqui conversar com a gente, sobre quais são os seus destinos favoritos no Espírito Santo, né? Você acaba trabalhando com turismo, mas quando você não está trabalhando, quando você está curtindo um descanso com a sua família, para onde você mais gosta de ir aqui no estado? Legal. Então já entreguei um pouco aqui sobre o Congo, né? Então eu gosto muito de regência, né? Na festa de Caboclo Bernardo, tento ir sempre que possível. Para descansar nas montanhas Caparaó, região de Iuna, maravilhosa. Sempre que eu puder ir também, vale muito a pena. Ou seja, você vai da praia e à montanha. Tem que aproveitar o Espírito Santo, aproveitar o que a gente tem. Daqui, Na parte de praia eu gosto muito de Regência, Itaúnas e as montanhas Caparaó, encanta qualquer um. Um abraço para a turma lá de Caparaó. Isso aí, boa. Obrigada novamente por aceitar o nosso convite. Vou participar aqui com a gente do podcast. E o nosso episódio está chegando ao fim, mas antes vamos lembrar que esse podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, democracia que fortalece o futuro. Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, juntos para o futuro. E Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades.
Eu me chamo Tradição. Meu nome é Respeito. Pode me chamar de família. Me chamo Educação. Meu nome é Fé. Nós somos a ALIS e acreditamos que os valores dos capixabas são a identidade do nosso estado. Valores de um povo que trabalha, confia, empreende e faz o nosso Espírito Santo se desenvolver. Os valores são a nossa força e a nossa energia e inspiram a Assembleia Legislativa a trabalhar com transparência e responsabilidade para defender o que é direito de cada capixaba, o que é valor para cada um, como segurança, empreendedorismo e oportunidades. Com a ALIS, o Espírito Santo cresce e o capixaba se fortalece. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. O que é o futuro? O futuro sempre foi meu companheiro. Para onde sigo? Cultivando o passado, inspirando novas histórias. O futuro me move, me desafia. Ele não é só o destino, é o caminho que me formou e me ensinou a ir além. Somos um Banestes e se reinventa a cada dia. Banestes, juntos para o futuro. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. Bom, Juan, obrigada por conversar com a gente. Reforça aí de novo, por favor, o site de vocês, o Instagram, para o pessoal acompanhar. Maravilha, eu que agradeço essa oportunidade. Para mim é sempre um prazer estar falando de turismo. Os meus amigos já não me aguentam mais eu falar de turismo, então encontrar alguém que queira falar é muito legal. Agradeço a oportunidade. Nosso site, capitãogrilo.com. No Instagram, Capitão Grilo ES, Capitão Grilões, tudo junto. WhatsApp 27 99833 5447. Ótimo. E você de casa também pode continuar acompanhando o nosso conteúdo, o nosso podcast e o conteúdo da coluna Destinos ES no destinoses.com e no esbrasil.com.br. Obrigada e até a próxima edição.